Shalom pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês por todas as mensagens de uns 8 meses, eu acho, ou mais, que eu não fiz nenhum vídeo, não postei, mas eu tava maternando, eu tava curtindo e ainda tô curtindo os meus filhos, eu tô ficando mais com eles, eu tô dedicando full time do meu tempo para eles e fazendo outras coisas aqui, outras coisas ali, mas no mais mesmo eu parei para curtir o Beni, que era pequenininho, que agora já vai, em abril ele completa 3 anos, e por isso eu dei essa pausa assim tão distante. Mas agora eu tô de volta e espero que vocês gostem dos novos conteúdos que eu vou trazer aqui. E o tema de hoje é pré-escola aqui em Israel. Eu tenho algumas pessoas perguntando sobre isso nos últimos tempos e eu nunca falei sobre isso, então eu decidi voltar para o canal, começando com o assunto pré-escola, que tem tudo a ver com a maternidade, com a educação, coisas que eu tenho feito, estudado e participado de grupos aqui em Israel com esse tema. Bora lá? Aqui em Israel não existe creche, tipo do governo. Todas as creches aqui, se você precisa com 3 meses colocar o seu bebê na creche, é tudo particular. Aí os preços vão variar de cidade para cidade, ou comunidade, ou vai variar de acordo com o lugar onde você mora, mas geralmente é caro. Mesmo que você mora numa área que é mais em conta, mas é mais em conta porque o salário ali vai ser mais baixo também. Então, no geral, as creches aqui são bem caras e nem todo mundo pode ter esse conforto de colocar o filho na creche para poder ir trabalhar. Então, às vezes, a mãe para de trabalhar, traz mais 1, 2 crianças para ter aquele pouco de dinheiro, aquela ajuda mensal, para pagar aluguel, para pagar a hipoteca da casa, mas para ajudar em casa e porque não consegue trabalhar por causa do bebê e não consegue pagar a creche. Quando você paga a creche, a criança começa a ter otite, começa a ter um vírus aqui, uma virose ali. Então já é mais fácil você ficar em casa com a criança e trazer mais umas 2 crianças para cuidar, ter um dinheirinho, do que você toda hora ter que trabalhar, pagar a creche e ainda pagando a creche particular, você fica mais em casa do que no trabalho porque a criança fica muito tempo doente. Então, cada pai faz lá a balança dele, o que é melhor para ele. Quando chega a 3 anos, não só 3 anos, tipo, a lei é 3 anos, mas de acordo com o aniversário da criança, às vezes a criança pode entrar na pré-escola com menos de 3 anos, que foi o caso da Shelly. Ela estava assim, na fronteira mesmo, tipo, se fosse um dia para lá, ela já não pegava essa lei. Ela conseguiu entrar na escolinha, do governo, né, gratuita, a gente só paga uma taxa, com 2 anos e 8 meses, super pequenininha. Mas como ela só tinha ido numa escolinha particular e não durou nada porque o cara fez lá umas cachorradas, lá um cambalacho lá e a gente não gostou, então a gente tirou ela, daí fomos para o Brasil por 72 dias e quando voltou, ela entrou na escolinha com 2 anos e 8 meses, mas o Beni ele vai ser o contrário, ele vai entrar com mais de 3 anos, porque o Beni é de abril e as aulas aqui começam em setembro e achei ele, como ela faz em dezembro, não podia esperar até dezembro do outro ano que ela ia ficar, depois dos 3 anos, ela já ia estar com 3 anos plus e ela ia ficar sem escola. Então isso não é a lei coloca você na escola com os 3 anos ou um pouquinho menos, como foi o caso da Shelly. Não é totalmente gratuita, mas tipo, o pesado, o valor alto, assim, quem paga é o governo, e aí a gente paga uma taxa que inclui aulas extras, tipo música, exercícios físicos, sei lá, alguma atividade física, e às vezes teatro, às vezes um idioma, enfim, cada GAN, que GAN é o nome da pré-escola aqui, e decidir qual aula vai levar para aquele lugar, para aquelas crianças, ok? Geralmente tem a tia, né, que aí eu chamo de tia, não sei se ainda é assim, na minha época era assim, a tia do prezinho, aqui chama Ganenet, GAN é a pré-escola, e Ganenet é a professora, né, a educadora, e aí tem 2 Sayaot, que são as 2 serventes, que vai ajudar a professora a cuidar das crianças. As crianças, elas precisam estar sem fralda, já feito desfraude. Então, a taxa que a gente paga é uma taxa para todas as Hagim, para as festas judaicas, né, que eles fazem um almoço especial, uma refeição especial e dá presente para as crianças, enfim, então esse dinheiro é para isso, para as aulas extracurriculares e é só até meio-dia.
Se os pais não podem cuidar da criança nesse período de meio-dia até eles voltarem do trabalho, muitos não podem, então tem duas opções, ou contratar uma pessoa que pega a criança, dá almoço e fica com ela até os pais voltarem do trabalho, ou paga para a prefeitura a extensão para a criança ficar ali naquela mesma escolinha. As crianças estão ali só para brincar mesmo e almoçar e comer o lanche da tarde. E alguém vai cuidar dessas crianças. Isso chama tsaron e isso custa mensal, porque a escolinha a gente paga uma taxa anual, é bem barato. Já o tsaron é como se fosse a taxa que você pagou pro ano inteiro, mas mensal, você vai pagar todos os meses aquele valor. Mas graças a Deus a gente nunca precisou, a Shelly sempre almoçou em casa, eu pegava ela, vocês viam nos vlogs, eu buscando ela naquele calorão ou no frio, naquela motoquinha, a velha motoquinha que ainda existe, o Benny adora a motoquinha da história do YouTube. E depois a criança vai para a primeira série. A Shelly, como ela entrou muito cedo, ela foi muito cedo para a primeira série. E eu fiquei muito insegura, porque colocar a criança tão cedo na escola. E aí foi que a nossa vizinha, ela ajuda crianças que precisam ir para a primeira série um ano antes, né? Um ano antes os pais colocam as crianças lá nas aulas dela, uma vez por semana, acho que uma ou duas vezes por semana. E aí ela prepara essas crianças que têm dificuldade de segurar o lápis, têm dificuldade de escrever, têm dificuldade de ler o alfabeto, enfim, para essas crianças chegarem lá no mesmo nível que as outras crianças estão, e não muito atrás das outras crianças. E ela também testa a criança, ela não está madura para sentar tantas horas na cadeira, ela não tem concentração com essa idade para prestar atenção numa professora. Ela não é madura o suficiente para entrar na primeira série. Aí ela vai conversar com os pais, mesmo que a criança já tenha 6 anos, ela vai falar, olha, no meu ponto de vista, tudo que eu fiz com a criança, eu acho que seu filho vai ser muito mais feliz ficando mais um ano na escolinha, na pré-escola, e depois ir para a escola sendo mais velho da turma, com segurança própria, tipo, sendo o líder, do que ele ficar lá atrás e todo mundo lá na frente, ele se sentir sempre inferior de todo mundo. Então aí cada pai mede, eu quero isso, eu acho que isso é melhor, não, eu quero que meu filho já entra nessa competição maluca desses pais que acham que a criança tem que saber tudo, só estudar como se fosse uma máquina. Tem pais assim, tem pais assim. Então a gente levou a Shelly para essa minha vizinha e ela disse que a Shelly estava muito madura, ela estava mega preparada, e também porque eu fazia muita coisa com ela antes dela entrar na escolinha, né? Então talvez isso ajudou. E aí ela falou que literalmente a criança não tinha mais nada para explorar na escolinha, que ia ser entediante para ela. Ela ia ser a mais velha da turma na escolinha, viriam outras crianças mais novas do que ela não ia se encontrar ali. Ia ser um ano penoso para ela, porque ela estava muito adiantada. Então a gente falou assim, ó, com pena, sabe assim, com pesar no coração, eu coloquei ela na primeira série, mas realmente eu não queria colocar ela na primeira série, então me doeu na alma, mas eu não podia mais brigar com ninguém, porque já tinha sido testado que a criança ia ficar entediada na pré-escola. E aí foi o que deu, foi o que a gente fez, e ela tá agora na 4ª série. Se vocês gostaram desse tipo de assunto, deixem já o seu joinha, coloque aqui nos comentários perguntas, dúvidas, opinião, e eu vou continuar colocando conteúdo para vocês. Um grande abraço e muito obrigada. Bye!